Por exemplo, eu fiquei uma semana sofrendo para entrar na higiene do sono. Por quê? Porque eu precisei aprender a dormir. Eu não sabia mais dormir. Eu tinha hábitos que não me ajudavam a dormir. Por exemplo, hoje, se eu beber uma taça de vinho, a minha perna não para de mexer. Eu sei que é efeito do álcool. Eu sei que isso vai influenciar no meu sono. Então, como eu tomava a medicação, eu desmaiava e não via que a minha perna não parava de mexer. Né? Essa é a verdade. Agora você tem a clareza do conhecimento Sim, científico, de como exatamente. As coisas funcionam e porque elas são como são. Né? E porque elas são como são. Então, assim, cafeína vai te influenciar no final do dia, não adianta. Cigarro, a mesma coisa. A nicotina vai interferir no tratamento para o TDAH. Então, assim, tudo você vai aprendendo e você vai percebendo, mas não porque o remédio me viciou, entendeu? É porque eu tive que aprender um outro jeito de dormir. Então, às vezes, ficou muito essa coisa na sociedade em geral de que tratar algum transtorno mental, seja qual for, é você ficar dependente, é você estar sempre doente. E hoje a gente sabe que não é isso. A gente sabe que o TDAH ele não tem cura naturalmente. E quando você toma um psicoestimulante, você está tratando os sintomas de maneira temporária e não é de maneira perfeita. Sim. Dá uma melhorada na situação, mas não é uma coisa perfeita, não, né, nesse não sentido. Agora, veja só que interessante. Falando assim, eu acho a indústria farmacêutica, é lógico que ela quer lucrar. Óbvio. Assim como a indústria automotiva quer lucrar. Assim como a alternativa, a picareta também. E muito mais, às vezes. Porque vende uma coisa completamente lixo em cápsula, prometendo um milagre num preço estratosférico. Exatamente. Eu já vi esses... leve 2 potinhos desse milagroso, Brain milagroso aqui por R$990. Pois Pelo amor de Deus. Comprasse 2 caixas de Venvance, que estava melhor, tratando. Exato. Né? Tratando de maneira séria. Tratando de maneira correta, né? com um psiquiatra. Agora me diga uma coisa. Falando dessa picaretagem aí, a gente fala dessa questão, primeiro, de negar a ciência, os medicamentos tradicionais. Segundo, tem essa questão das vitaminas e dos suplementos. Tem mais alguma maluquice que você vê aí de pessoas falando sobre TDAH, que você vê que cai na tua timeline? Como é que Cara, é isso? tem de tudo, né? Por exemplo, uma coisa que eu vi ontem, uma influenciadora muito famosa, né? Depois ela tentou consertar nos stories, mas já estava bagunçado, não adiantava mais. O TDAH não tem um dia de paz. Não tem. Sempre não tem. tem alguém, um influenciador, um padre maluco. Que não entende absolutamente nada sobre Aí o ele assunto. traz um achismo lá do céu e aí ele fala para milhões de pessoas que não entendem nada também o que ele pensa sobre o TDAH, que não tem nada a ver com a realidade. Isso. E aí vai lá e aí todo mundo no dia seguinte fazendo piada, repetindo a idiotice que o influenciador falou. Sim. Mas enfim, continua. E sabe, assim, o que me preocupa mais, Yuri, às vezes não é nem esse influenciador mais ignorante, mas é o negacionista científico, o da medicina. Quem não deveria entrar Quem nisso, não deveria estar fazendo isso, entendeu? E sabe que está fazendo. Hoje eu tenho uma opinião um pouco diferente do que eu tinha no começo. Eu achava que muita gente estava nessa por não saber ler artigo científico, por desinformação mesmo, por inocência, por admirar uma pessoa e ir acabando nisso. Hoje eu já acho o seguinte, tenha responsabilidade sobre o que você fala. Se você está indo para uma rede social falando de algo que você não pesquisou, me desculpe, mas você é culpado. Sabe? Então você tem culpa nisso. Hoje eu não passo mais pano. Sabe? Porque eu acho que não dá mais, não dá. Eu acho que você tem que ter responsabilidade. Ontem mesmo eu vi uma pessoa falando que tinha lido um livro muito legal e que no livro falava que está tendo uma onda de TDAH e que essa onda está sendo causada pela rede social. Assim como você, eu também tinha muita dificuldade em manter relacionamentos. Pra piorar, eu não sabia qual o motivo deles sempre darem errado. Mudei esse jogo e hoje sou casado e tenho um ótimo relacionamento. Peguei todo esse conhecimento e coloquei no Clube TDAH em ação por um valor muito acessível. Confere no primeiro link da descrição. Então, assim, é uma coisa... Aí, assim, quando você vai ver os comentários, tem gente, inclusive, citando artigo científico. E aí um dos comentários que tinha era assim, olha, leiam esse artigo aqui porque é verdade, realmente fala lá que rede social está causando sintomas de TDAH nas pessoas. Só que a veiaca aqui já leu, né, os livros, os artigos tudo. E aí eu entrei no comentário e falei, olha, o que acontece é o seguinte, o que acontece é que TDAHs têm uma predisposição para adicção a qualquer coisa
que cause aumento de dopamina no cérebro. Portanto, não é causalidade, é uma correlação, é uma associação sem causalidade. O fato de TDAHs irem muito para a tela é que está piorando o TDAH dele. Mas não é a tela que está causando o TDAH nele, entendeu? É uma consequência, uma consequência. Então, nós temos uma tendência, quantas vezes você já se pegou preso na frente de uma televisão e não consegue sair? Porque aquilo é um hiperfoco pra gente. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu brinco para as pessoas, eu morro de vergonha, mas eu conto para todo mundo para eu não permitir que isso aconteça de novo. Eu já fiquei viciada em vídeos de limpeza de pele no YouTube. Você vendo uma hora. Tá vendo a playlist inteira. A playlist inteira, exatamente. Desse jeito. Assim, gente, que coisa ridícula, que coisa inútil. Mas a gente não consegue sair quando a gente está no hiperfoco. Então, assim, para nós, tudo é mais viciante, tudo é mais... tudo que for muito interessante vai nos prender mais do que as outras pessoas. E a gente sabe disso. Então não é causa, é consequência. É consequência. Existem, inclusive, artigos científicos e grandes cientistas, escritores... Dr. Russell Barkley, né? Russell fala isso em vários livros dele. Telas não causam TDAH, ponto. E no livro dele, que é aquele Aprendendo a Viver do TDAH, um livro dessa finura aqui, ele fala lá em várias páginas, eu tenho até circulado essas páginas. Ele cita os artigos científicos. Sim, tudo. Dos Estados Unidos, da França, de onde for. Sim. Que comprova que não existe essa casualidade entre telas ou excesso de telas e TDAH. Isso. Agora, entenda uma coisa. Você não pode esquecer também que o TDAH ele possui sintomas humanos. Pronto. Nós não somos ETs. Exatamente. Agora, o seguinte, o sintoma humano que eu tenho... eu estou desatento, estou disperso na telinha do meu celular. Beleza, isso é um sintoma humano. Não é sintoma, característica humana. Característica, isso. Só que você tem isso num dia que você está cansada, que você olha ali e você ficou um pouco mais do que a média. Se você dormir, higienizar teu sono no dia seguinte, você pode estar muito bem produtivo e não tem aquele vício. O TDAH não. O TDAH, esse sintoma, ele está o tempo inteiro, 24 horas, Sim. Você acorda e dorme pensando naquilo, aquilo realmente causa grandes prejuízos, intensidade em vários tipos de ambientes diferentes. Então, assim, o TDAH, ele possui todos esses sintomas aditivos, digamos assim, numa intensidade, numa proporção muito maior. Pronto. O que define o sintoma, né, é a frequência e o impacto que aquilo causa na tua vida. Né? Então, às vezes, eu tenho pessoas que falam assim, para com isso, eu esqueço a chave. Eu falo, você esquece a chave quantas vezes no dia? Quanto tempo você perde procurando a chave? Porque eu perco várias vezes ao dia. Ao dia. Você é assim? E aí aquele negacionismo básico, né? Eu sou igual a você. Aí eu falo, a minha resposta é assim, então você precisa ir no psiquiatra. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não sou assim também. Então você não é igual eu. Aí acaba a discussão, entendeu? Aquele famoso, eu também tenho um pouquinho de TDAH. Um pouquinho. Você não tem um pouquinho, cara. Não, você tem um pouquinho de humanidade. Pontuais você é humano. humanos. Agora, Pronto, quando você tiver TDAH, você vai ver o que é o inferno de você ter esse negócio todo dia, toda hora. Pronto. O tempo inteiro, isso. Entendeu? Exatamente. De uma maneira que prejudica você completamente. Isso. É o adulto que é demitido na tua aquelas vida. 6 meses, é o adulto que não consegue casar, que sofre acidentes de maior gravidade, de maior frequência. Então, cara, é uma vida muito prejudicada por conta do transtorno. E as comorbidades, né, Yuri, que são muito comuns, né? A ansiedade, a depressão. O Clube TDAH em Ação tem tudo o que você precisa por um preço super acessível. Engajamento, foco, ferramentas importantes, motivação, amizades e família. Além de aulas completas de como você pode se dar bem no mercado de trabalho, mesmo tendo TDAH. Fora as aulas completas sobre medicamentos com os especialistas do clube. Conheça o clube no link da descrição.